Jesus veio como o Emanuel, Deus conosco, para morrer na cruz em nosso lugar, para nos resgatar do pecado, da morte, que é o salário do pecado, para fazer de nós seus discípulos. E uma das coisas que nós já aprendemos e temos dado ênfase aqui é que o discípulo é aquele que aprende a andar com Jesus. Os discípulos reservaram tempo para isso. 12, a quem Jesus chamou. E outros discípulos vieram depois, para poder andar também com Jesus. E depois, uma multidão foi se tornando discípulo de Cristo. Crianças, adolescentes, jovens, anciãos, casados. E cada um desses discípulos reservava na vida um tempo para estar com Cristo. Nossas reflexões é sobre Jesus, é um tempo que nós vamos resgatar para estar com Ele, para conhecê-lo melhor. Quando nós vivemos com as pessoas, nós conhecemos melhor as pessoas. Nós nos identificamos melhor com elas. Nós começamos a conhecer melhor as suas propostas, as suas vontades, o seu querer, os seus sonhos, os seus projetos. Nós nos envolvemos para participar, para torcer, para trabalhar juntos. Então essa série de mensagens é para nos dar um conhecimento a mais de quem é Jesus. Ele mesmo se apresentou como esse eu sou, que nós temos aqui no quadro. Eu sou. Ou aqui também, Jesus eu sou, né? Então nós vamos caminhar, e nessa série de sermões eu começo hoje falando de Jesus eu sou. Depois nós vamos ter irmãos da igreja, presbíteros, e eu também participando, dizendo, Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Cada característica dessa na vida de Cristo, que Ele disse, eu sou, existe um benefício para mim e para você, existe um ensino, uma instrução, existe um cuidado de Deus, existe um caminho que Ele está preparando. E nós vamos caminhar nesse mês de junho, estudando essas reflexões, que Jesus mesmo disse, que Ele era, e que tem importância, que tem valor para a nossa vida também. Quero que você abra a sua Bíblia, esse texto não está projetado, mas é de Êxodo capítulo 3. Quando Jesus menciona, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o pastor, Ele está fazendo referência a um Deus que lá atrás, muito tempo atrás, muito antes de Cristo vir e nascer em Belém, se identificou junto aos judeus e junto aos egípcios, e junto às nações da terra como o Deus eu sou. Moisés vai ser chamado por Deus no deserto para ser o libertador de Israel. Moisés vai tentar fugir da proposta de Deus, dizendo, leva outro, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas limitações, e Deus vai dizer, não, é com você mesmo, é você que vai. E Moisés diz, então, tá bom, eu vou. Em nome de quem eu vou? Se eles me perguntarem, quem me enviou? O que eu devo dizer? E é esse o texto que nós vamos ler, porque o Senhor vai se identificar assim, o eu sou é quem o enviou. É isso que você vai dizer. Então eu quero ler esse texto, Êxodo 3, bem lá no comecinho, né? No chamado de Deus a Moisés, do versículo 1 ao versículo 15, é um texto um pouco longo, por isso eu gostaria de ter a sua atenção, enquanto eu vou lendo essa história que é conhecida e que é narrada pelo próprio Moisés, aquele a quem Deus chama, aquele a quem Deus envia, aquele a quem o Senhor se apresenta como o grande eu sou, o que era, o que é e o que há de ser. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ou por que a sarça não se queima?
Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filisteus de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Que Deus acrescente graça à nossa vida, na reflexão que fazemos da sua palavra também. Irmãos, o nome para os judeus sempre representava a característica da pessoa. O nome representava a história que essa pessoa também haveria de viver, a função, o papel que essa pessoa haveria de desenvolver junto à sua vida. Por isso, ter o nome identifica o Senhor como um Deus que possui algumas características especiais. Nós cantamos uma canção que o grupo de louvor escolheu para a nossa adoração ao Senhor nessa noite, que traz diversos nomes que Deus é identificado e chamado junto à Bíblia, dependendo da circunstância em que ele se manifesta. Quando há necessidade, ele é o Deus que tudo provê, o Deus da provisão, Jeová Jirê. Quando há necessidade de paz, de socorrer o coração aflito, de agir de maneira que aquela perturbação, aquela aflição pudesse ser aplacada, o Senhor chega com o Deus que é Shalom, o príncipe da paz, o Deus da paz. Então, cada um dos nomes que nós cantamos identifica uma característica de Deus e um agir especial de Deus num determinado momento e circunstância da vida de Israel. E nesse momento, quando o Senhor diz: O eu sou, o enviou a vós, ele está se identificando também de alguma forma, de alguma maneira. Ele está querendo se destacar de outros deuses sobre a terra. Ele está querendo demonstrar algumas características presentes na sua pessoa, pela sua soberania, pela sua grandeza. E é isso que nós vamos ver. Quando o Senhor diz que ele tem um nome, ele também está dizendo que ele é um Deus pessoal, que ele tem vontade de se relacionar, que ele tem vontade de participar da vida, da história, que ele quer socorrer, que ele quer ser buscado e que ele quer buscar o ser humano, que ele quer realizar os feitos
extraordinários, como lemos, como cantamos, que causam admiração, que socorrem a humanidade nas suas lutas, mas Ele quer também ter o seu nome reconhecido, quer ter os seus feitos lembrados, junto à história, para que as gerações vindouras possam conhecer o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, que envia a Moisés para libertar o povo do cativeiro egípcio. E eu quero chamar a sua atenção, então, para nós meditarmos e tirarmos algumas mensagens que possam nos ajudar no conhecimento de Deus, porque nós acreditamos que esse Deus que está falando aqui, por meio da sarça a Moisés, é o Deus que também se manifesta de forma ainda mais gloriosa, mais intensa, mais clara, junto aos homens na pessoa de Cristo. O próprio autor da carta aos Hebreus faz lembrar essa grande verdade. Ele vai dizendo assim: Deus no passado falou aos nossos pais pelos profetas. Ele poderia ter dito assim: falou a Moisés através da sarça, falou através dos anjos, comunicou a sua vontade, o seu amor, direcionou a história de muitas pessoas, se manifestando de muitas maneiras. Mas agora, nos últimos dias, diz o autor aos Hebreus, ele se manifestou de forma mais grandiosa, mais gloriosa, mais clara, mais evidente na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que se tornou o Eu Sou, o Deus que se relaciona, o Deus que nos ama, o Deus que atua, o Deus que toma iniciativa em nosso favor também. Então, a primeira lição que eu quero verificar com os irmãos é: eu sou, aquela expressão que está ali, nós chamamos de, é o termo hebraico usado para essa expressão, eu sou. Os judeus não pronunciavam esse nome, eles tinham medo de, ao pronunciar, depois da lei de Moisés, depois que Deus determinou os 10 mandamentos, tomar o nome de Deus em vão. Então eles usavam Jeová ou Javé, que é bem já aqui numa expressão bem português, bem traduzido para a nossa língua já. Mas eles usavam a expressão Senhor. Um Senhor soberano, um Senhor dono da história, dono das vidas, um Senhor que atua com graça e verdade. Quando o Senhor Deus se manifesta a Moisés com esse nome, ele está dizendo: eu sou o Deus controlador, apesar de invisível, de toda a história e de todas as circunstâncias. Deus está dizendo a Moisés: olha, você não foi poupado da morte quando os meninos dos judeus eram condenados à morte desde o nascimento, para que os judeus não tivessem exército junto ao Egito, por ordem de Faraó, à toa. Não foi fruto do acaso, foi obra minha. Que você, ao nascer, não foi morto pelas parteiras egípcias. Foi obra minha quando sua mãe, depois de você desmamado, já não podia escondê-lo mais, te colocou no rio Nilo, dentro de um cestinho de betume, e você então desceu as águas do Nilo, e ali banhava a filha de Faraó, e eu tomei pelas mãos da filha de Faraó, e te levei para o palácio, para você aprender a ser alguém, a você ter relacionamento com o próprio Faraó, com a família de Faraó, com o palácio real, para conhecer as forças do Egito. Não foi por acaso, foi a ação de um Deus que controla a história, de maneira invisível, mas controlando a história. Então Deus está dizendo para Moisés: eu sou o Deus, Senhor da história e Senhor das circunstâncias. Houve circunstâncias difíceis, houve circunstâncias de alegria, houve circunstâncias de conquistas, mas eu quero que você saiba que em tudo há uma ação minha, de um Deus que pode providenciar pelo seu poder, pelo seu agir, se manifestando com a sua graça, junto ao curso da história dos judeus e da humanidade.
Então Deus está dizendo, o Deus da providência se manifesta como Deus da graça. Porque Deus está providenciando recursos, providenciando cuidado, providenciando o sustento do povo, providenciando agora a preservação da vida de Moisés, e de repente ele traz uma ação ainda mais grandiosa. Ele está dizendo, eu agora vou providenciar a liberdade, eu vou providenciar o retorno à terra prometida, eu vou providenciar para vocês uma terra de leite e mel, de muitos recursos, de grande produtividade, vou providenciar para vocês um tempo de paz, vou cumprir para vocês as minhas promessas. Então, nosso Deus não é um Deus que age apenas com a sua providência, preservando a nossa vida. Deus podia estar preservando a vida e a história da humanidade até hoje, mas Ele sempre tem uma ação de graça. O agir da graça de Deus é agir daquele que vem ao nosso encontro para nos livrar dos nossos temores, das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões e de toda a consequência que esses pecados, que essas ações podem trazer sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Moisés é para os judeus no Egito um tipo de Cristo. Ele é um anúncio menor do que Cristo iria fazer de forma mais grandiosa por toda a humanidade. O povo está sendo massacrado lá. O povo está passando momentos de dores. O povo está já num cativeiro de 400 anos. O povo se multiplicou, apesar das ações dos egípcios para matar os filhos, as crianças, os meninos, dos judeus que vinham nascendo. O povo está sofrendo com impostos pesados, com trabalhos pesados, árduos, de escravidão. Deus está dizendo, eu não só preservei esse povo aí, multipliquei esse povo, mas eu quero trazer agora a ação da minha graça. Eu vou livrá-los das mãos dos egípcios, livrá-los das mãos de Faraó. Vamos lembrar que o Egito não era agora uma nação já em decadência, não era ainda uma nação em fraqueza, onde o império não caminhava bem, política ou economicamente. Não, o Egito estava caminhando de vento em popa, estava com força militar, com força política, com força econômica. O Egito ia muito bem, obrigado. Era um momento em que Faraó tinha um controle muito grande da nação, tinha um controle muito grande do trono. E quem sabe aos olhos dos judeus seria o momento mais impróprio, mais inesperado para Deus suscitar, levantar um libertador. Mas Deus está mandando Moisés ir e dizer, agora chegou a hora. O eu sou, o enviou a vós. O Deus da providência está enviando agora a sua graça. O que representa esse nome eu sou aí para Moisés e para os egípcios? Representa o nome Jesus para o Novo Testamento. Aquele que no tempo determinado pelo Senhor, conforme a expressão bíblica, ao cumprir-se a plenitude do tempo, no momento em que Deus reservou, no império de César, no domínio do império romano sobre os judeus, quando Herodes era um dos reis das províncias romanas, Deus envia a Jesus para nascer em Belém por meio de Maria, tendo por pai José. E ele vem ser para a humanidade o que Moisés representa para os judeus, o libertador, aquele que vai livrar o seu povo do jugo de escravidão. Lá uma escravidão egípcia, política. Aqui em Cristo uma escravidão de pecados. Não quer dizer que os egípcios também não estavam escravizados pelas ações pecaminosas. Sim, eles estavam muito corrompidos pelos princípios egípcios. Tantos anos vivendo entre os egípcios, tantos anos vendo os egípcios adorar os seus deuses, buscar os seus deuses, tantos anos vendo os egípcios se prostrar diante de imagens de escultura, tanto tempo envolvido com a cultura, com o princípio egípcio, que já havia até se contaminado com as impurezas do Egito. Tanto é que no tempo da Páscoa eles vão comer os pães asmos, sem fermentos, como aqueles que proclamam, nós queremos nos livrar das impurezas dos egípcios, dos seus ídolos, dos seus deuses, das suas religiosidades.
dos seus feitiços e tantas outras coisas mais que durante esse tempo todo nos contaminaram, nos envolveram. Então, meu Deus, que controla a história, que traz a providência para o sustento da vida, agindo agora e manifestando a sua graça. E aí esse texto vai nos ensinar que vem do verbo ser, esse nome. É um pentagrama, é assim que nós chamamos, que representa o nome de Deus. Vem do verbo ser. Por isso que ele vai dizer a Moisés: eu sou o que sou. Eu vou manifestar quem eu sou. Por isso, diga aos judeus que eu vou demonstrar quem eu sou. E eu vou agir do jeito que eu sou, com o poder que eu tenho. E eles vão saber que não há outro Deus além do que o Deus de Israel. Não há Deus verdadeiro como o Deus de Israel. Não há Deus que controla a história e as circunstâncias como o Deus de Israel. Os deuses dos egípcios vão ser subjugados. E cada uma das pragas, e nós vemos 10 pragas e achamos que são 10 apenas porque 10 é um número bonito, é um número completo. Não, em cada uma das pragas, um dos deuses do Egito vão sendo destronados, derrubados. Os egípcios adoravam o rio Nilo. Era como um Deus para a terra, porque fertilizava a terra, era o recurso de vida, e Deus mandou no Nilo o sangue. E depois ele encerra, ele fecha a questão dos deuses, derrubando a idolatria do senhorio do próprio Faraó. Quando o Faraó, com toda a sua glória, com todo o seu poder, não é capaz de poupar da morte o seu filho primogênito. E todos os egípcios têm os seus primogênitos mortos, inclusive Faraó, que era adorado, reverenciado como um Deus. E Deus então está dizendo: eu vou demonstrar o que eu sou. Um Deus que está presente, um Deus que atua na história, um Deus que se revela através de palavras e ações. Por isso vai lá e diz, fala, porque do jeito que você falar, as coisas vão acontecer. Vai lá e proclama que o meu povo vai ser resgatado da escravidão, porque é assim que vai ser. Eu sou um Deus que atuo. Eu não encolho os braços, eu não viro as costas, eu não me esqueço das promessas, eu não esqueço do meu povo. Eu sou um Deus que não consigo, quem sabe, resistir a Faraó, não há ser humano que possa me resistir o meu poder, o meu agir. Agindo Deus, quem me impedirá? Nem Faraó, com toda a sua glória, com todo o seu governo, com todo o seu poder, com todos os seus bens, pode resistir o agir da mão de Deus. Então Moisés está indo apresentar e representar o Senhor. Ele vai dizer: o eu sou me enviou. O Deus que controla tudo e todos. O Deus que estabelece, mas também destrona os reis. O Deus que é capaz de prover recursos aos seus filhos para sustentá-los, mas é capaz de agir ainda de forma maior, mais grandiosa, com graça para livrá-los daquilo que os perturba, que os aflige, que os impede de se achegar a Deus, que os impede de ter alegria no serviço à causa do Deus de Israel. Irmãos, eu vejo Deus dirigindo também a nossa vida, a nossa história, manifestando o seu cuidado, a sua providência, no pão de cada dia, no trabalho, no resultado do trabalho, na saúde para o trabalho, na capacidade, no dom, no talento que Ele mesmo nos deu. Vejo Deus agindo através da família, ao receber o bebê, ou no cuidado que traz ao idoso. Vejo Deus abençoando as pessoas, dando-lhe um cônjuge em quem ele possa confiar, um amigo com quem ele possa desabafar, alguém que possa se unir para realizar um trabalho, para correr em busca de um sonho, ou para enfrentar um momento difícil, tendo apenas pessoas ao seu lado que o fortalecem, que o animam, que o encorajam, e que, se preciso, os ajuda. Vejo o agir de Deus em favor de nós, em Cristo Jesus.
que não poupou nem mesmo a sua vida, antes se entregou por nós, para que os pecados não fossem o impedimento para nós chegarmos à presença de Deus, para nós herdarmos os céus, mas que eles recebessem a punição devida na cruz, e nós recebêssemos o perdão, que pela graça de Deus nos é oferecido, pelo sangue que nos purifica de todo pecado. É o Senhor da terra, que se importa com os seres humanos. É o Deus que está sobre tudo e sobre todos, que se volta para nós, apesar das nossas limitações. João capítulo 1, verso 14, que está destacado ali, fala de um verbo que se fez carne, de um Deus que vem habitar entre nós, para manifestar entre nós a glória como Filho unigênito do Pai. É a graça de Deus se manifestando entre os homens. É o Salvador, o libertador dos nossos pecados. É aquele que vem dar vida por nós, que está se encarnando e se tornando Emanuel. João capítulo 19, versículo 30, está esse Salvador concluindo a sua obra na cruz do Calvário e proclamando: está consumado. O plano da salvação foi feito. A minha vida foi entregue, o projeto de Deus se estabeleceu, o caminho que conduz à presença de Deus foi aberto. A salvação do ser humano está cumprida. O perdão está oferecido. A vida eterna pode ser resgatada. Podemos voltar a viver no paraíso, no Éden, que um dia se perdeu para nós em razão dos pecados dos nossos primeiros pais. Uma outra experiência que Deus nos ensina é que Deus é aquele que se lembra. Ele vai dizer aqui a Moisés assim: olha, fala para o povo que eu vou cumprir as promessas que eu fiz. Promessas dirigidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas a quem Deus se manifestou e foi formando para si um povo seu. A começar por um nome, Abraão e a sua casa, e depois ir se estendendo e formando mais familiares, mais famílias junto à terra. Deus se manifestou de muitas maneiras e fez muitas promessas, a começar por Abraão, onde disse que ele seria pai de uma grande nação, e de que pela sua nação, pela sua família, seria abençoada as demais famílias da terra. O povo está no Egito e alguns pensavam assim: Deus se esqueceu disso, Deus se esqueceu da promessa que fez a nosso pai Abraão, Deus se esqueceu da promessa que fez e confirmou a Isaac, seu filho. Deus se esqueceu quando nos enviou para o Egito, quando nos dias de Jacó ou Israel, por meio de José, a quem ele preservou e tornou governador no Egito, e ele trouxe o povo para cá, e aqui, depois da morte de José, ele se esqueceu de nós. Deus jamais se esquece das suas promessas, ele sempre vai se lembrar, e se lembrou da sua aliança com Abraão. Ele está dizendo a Moisés: olha, fala com o povo, eu estou vindo para cumprir a promessa que fiz, vou tirar vocês do Egito, vou colocar na terra que prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, a terra que emana leite e mel. Vão sair das cadeias, das prisões, dos açoites, da opressão, e vão entrar por uma terra de providência, de recursos, de paz, de estabilidade. Vão parar de plantar para ver os egípcios colher. Vão plantar e vão encher os seus próprios celeiros. Vão se alegrar com a sua casa. Vão ganhar os seus recursos. Porque eu, Senhor, assim o disse. Quando ele se manifesta com um Deus que sempre se lembra. Sempre se lembra de nós. Sempre se lembra das suas promessas. E em razão das suas promessas, ele age então para a salvação. É o que ele está dizendo: chegou o momento. Eu não me esqueci. Eu só esperava o momento certo, o tempo certo.
Diz o texto que o Senhor vai dizer a Moisés: eu estou ouvindo as preces do meu povo que clama por causa das suas muitas dores e aflições. Eu tenho visto os opressores e como eles têm sido cruéis. Eu tenho percebido que as forças dos judeus estão indo embora e não há mais capacidade do meu povo resistir. Eu sustentei para que resistissem até aqui, mas agora não dá mais. A mão é muito opressora, o castigo é muito forte, o que tem se exigido é muito além das suas forças. E é por isso que eu percebo e digo, diz o Senhor a Moisés, que chegou a hora. Chegou a hora. Eu vou agir com salvação, vou agir com livramento, vou agir com alívio, vou agir me lembrando das dificuldades, vou agir como um Deus que socorre oprimidos, que ampara desamparados, um Deus que vai manifestando o seu amor e cuidado junto aos seus, porque Ele tem uma promessa, uma palavra empenhada, e na sua fidelidade essa palavra tem que ser cumprida, porque Ele é fiel. É um Deus de promessas, é um Deus de poder, que cumpre cada uma das suas promessas. Quando, irmãos, nós vemos Deus dizendo que Ele está cumprindo a promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, Ele está dizendo: eu sou um Deus que ajo continuamente. Assim como eu fiz com eles, eu vou fazer com vocês. Porque eu sou um Deus imutável. O tempo passa, a história corre, as circunstâncias da vida mudam, mas eu não mudo. As coisas caminham, e há momentos em que caminham com facilidade, outros momentos eles estão bem difíceis para nós, mas para o nosso Deus a coisa continua sendo muito simples, muito fácil de se fazer, porque para Ele nunca vai existir coisa demasiadamente difícil. As coisas se complicam no curso da história aos nossos olhos, elas fogem do nosso controle, mas elas sempre permanecem no controle do agir de Deus. Ele está dizendo: olha, assim como fui com Abraão, assim como fui com Isaac, assim como fui com Jacó, assim como fui com José, eu sou o mesmo, e eu serei também contigo. E é por isso que em alguns momentos da caminhada também do povo de Israel no deserto, a preocupação de Moisés é: Senhor, o Senhor vai continuar conosco apesar do que aconteceu, apesar das circunstâncias? Porque se o Senhor não for conosco, eu não vou sair daqui. Se o Senhor não nos der a tua companhia, se o Senhor não cumprir para nós as suas promessas, não me faça arredar um pé sequer deste lugar. Então Deus é aquele que se lembra das promessas que fez para você. Ele é aquele que tem visto também a sua opressão, a sua luta. Aquilo que tem angustiado o seu coração, a sua alma, aquilo que tem sido difícil para você resolver na sua casa, aquilo que de fato tem te afrontado lá no trabalho, aquela situação e circunstância que tem trazido temor ao seu coração, porque quem sabe surgiu uma enfermidade, surgiu um problema, do qual você sabe que não é grande o bastante, ou não tem os recursos suficientes para resolver sozinho. E você vai ter que conversar agora com as pessoas, vai ter que se assentar à mesa, vai ter que jogar as cartas na mesa, vai ter que ser verdadeiro ou autêntica para reconhecer a sua impossibilidade, a sua pequenez, os poucos recursos que tem, e quem sabe clamar: Senhor, tem compaixão de mim. E Deus vai se lembrar da promessa que faz, de que os seus filhos não ficam desamparados, que a sua descendência não mendiga o pão, de que o Senhor é aquele que está junto de vós, é aquele que lhe dá companhia, é aquele que trabalha a nosso favor, é aquele que aplana os caminhos para que possamos passar por eles, é aquele que até enquanto dormimos, como ouvimos também hoje pela manhã, Ele trabalha em favor da nossa casa, para que tenhamos um dia feliz, um dia abençoado, para que de alguma coisa possamos ver os teus feitos de alguma maneira, e nos alegrar no realizar das suas mãos, porque Ele é o Deus da promessa, é o Deus da providência, é o Deus que cumpre a sua palavra, e é o Deus que quer o nosso bem, por isso trabalha em nosso favor. Ele está dizendo a Moisés: nós vamos juntos, e eu vou trabalhar em favor desse povo, e eu vou realizar obras grandiosas, e eu vou conduzir este povo pelo deserto, e eu vou dar a este povo a terra prometida.
Você já parou para pensar quantos extraordinários Israel viveu desde a primeira praga no Egito até entrar na terra prometida? Quantos foram os feitos de Deus? São feitos que o poeta sacro nos desafia também a contar. E vamos ficar surpreendidos o quanto Deus fez. E mesmo que comecemos a contar a partir da vida de Moisés, quando o Senhor o preservou da morte, ou quando o guardou no rio Nilo, até ser tirado das águas pelas mãos da filha de Faraó. Mas quando ele conduziu pelo deserto, e eles Moisés pôde vencer as serpentes que ali mordiam, picavam as pessoas, até que uma serpente foi erguida, e quem olhasse para essa figura de Cristo, era poupado da morte. Mesmo recebendo o veneno da serpente do deserto. Pensando num Deus que envia o alimento do céu, do maná, ou a água que até da rocha fez sair. Num Deus que os acompanhava com uma nuvem durante todos os dias de 40 anos. Num Deus que enviava uma coluna de fogo para direcioná-los e para protegê-los do frio por 40 anos, todas as noites. De um Deus que não deixou as sandálias dos pés se gastarem, nem as roupas. Quantas maravilhas fez o Senhor, que abriu o mar vermelho, que deixou com que o povo passasse, mas que exterminou ali todo o exército de Faraó. Fruto de um Deus que se lembra das suas promessas. Há uma palavra empenhada de Deus em favor da sua vida, em favor da minha vida. Ele fez de nós seus filhos, suas filhas. O eu sou, o Todo-Poderoso, é aquele que nos guarda. E guardará o nosso depósito, diz a Bíblia, até aquele dia em que haveremos de viver com Ele, na eternidade, nos céus, porque Ele reserva para nós, pela sua promessa, uma eternidade de gozo. O eu sou é o Deus que se lembra. Mas o eu sou também é o Deus que vive entre o povo. Vive entre o povo. Jesus é chamado de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus não vai ficar apenas na sua grandiosidade, na sua soberania, na sua majestade, como um Deus transcendente, distante. Apesar de ser quem é, de ter a glória que tem, de não caber dentro de um templo como esse, quando Salomão edificou um templo muito maior do que esse, ele foi capaz de proclamar: será que um templo como esse pode caber a glória de Deus? É suficiente. Um Deus que usa os céus, o firmamento. E que tamanho é esses céus aí? Como sua morada. E nem todo o universo pode conter o Senhor, pode acolher o seu tamanho, a sua glória. Mas esse Deus tão grandioso é o mesmo que habita no nosso coração. É o mesmo que vem fazer morada em nós e que diz que o nosso corpo é templo da sua habitação, da sua morada. É o Deus que vai dizer para nós: eis que estou convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, nas palavras de Cristo. É aquele que nasceu em Belém para nos deixar suas pegadas, os seus ensinos. E o texto que está aqui, que você não consegue ler, é exatamente esse: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, verso 23. Irmãos, Deus não apenas vai mandar o povo ir. Pode falar com o povo, arruma as trouxas, faz a mala e sai do Egito. Deus vai dizer: não, eu vou estar com vocês. Eu vou agir em vosso favor, eu vou trabalhar em favor de vocês, eu vou cuidar de vocês. Eu vou manifestar no meio de vocês o meu poder, a minha glória. Eu vou realizar sinais e prodígios, eu vou fazer milagres. Eu vou realizar e vou conduzir de uma maneira que ninguém mais poderia fazer, e vocês saberão que eu sou o Senhor, porque o eu sou enviou a vós. É eu que vou resgatá-lo com mão forte e poderosa. É eu que vou abrir o mar vermelho, é eu que vou conduzi-los pelo deserto. Porque eu sou um Deus que habito no meio do meu povo.
e eles serão meus servos, e eu lhes serei Deus. Deus conosco, irmãos. Nós pensamos em Jesus e pensamos que Jesus é aquele que nos fez seus discípulos, porque Ele andou entre nós, porque Ele deixou o trono da glória, porque Ele nos trouxe ensino, porque Ele caminhou entre os homens, porque Ele se compadeceu da mulher adúltera, porque Ele ofereceu perdão para Zaqueu, o publicano, porque Ele expressou compaixão para o cego Bartimeu, cego, mendigo, a quem Ele restituiu a visão, e a quem Ele deu a visão do reino dos céus, do Filho do Homem manifesto na terra para salvar o perdido. Ele é aquele que vem tirar dos olhos a escama de Paulo, o Saulo de Tarso que antes perseguiu o Evangelho, o nome de Jesus, e que tem os seus olhos abertos para se tornar o maior perseguidor por causa do nome de Cristo de toda a história, percorrendo cidades, vilas, lugarejos, falando do Evangelho, enfrentando os açoites, apedrejamento, enfrentando naufrágios, passando por prisões, mas não se calando e proclamando o nome de Cristo e levando do Evangelho da graça de Deus, porque ele, como discípulo, esteve com Cristo. E percebeu que Deus se manifestou entre nós e deixou para nós as suas pegadas, os seus ensinos, os seus exemplos, os seus mandamentos, suas diretrizes, para que seguíssemos, fazendo como nosso mestre fez. As nossas reflexões com respeito a Jesus, o eu sou, podem nos levar a entender um pouco mais dessa possibilidade que temos de caminhar com Cristo, de viver a graça do Emanuel, de saber que Ele vive, que Ele está entre nós, e que Ele nos traz acolhida e cuidados e instruções e exortações e ensinos, e Ele abre leques de possibilidades que antes nós não podíamos, mas que agora, pela sua graça e bondade, podemos viver e usufruir. Ele põe para nós uma mesa de bênçãos. Ele nos dá o caminho da salvação, do perdão de pecados. Ele nos traz de volta ao paraíso. Ele oferece a graça de um Deus que nos acolhe não como criaturas, mas como filhos seus, e nos faz herdar o seu reino, reino grandioso, porque é do Deus que tudo controla, que é Senhor de tudo e de todos, e que há de ser sempre o Senhor da nossa vida também. O Deus que se importa com a sua dor, o Deus que trabalha a seu favor, o Deus que é capaz de ouvir a sua prece e te socorrer das suas lutas, das suas aflições. Deus que dá a paz em meio ao sofrimento e que traz alegria em meio à tristeza e que preserva a nossa esperança no meio do desespero. O Deus que traz vida em meio à morte. O Deus que abre para nós, seus filhos, seus discípulos, novos horizontes. Mas a pergunta que às vezes nós precisamos fazer é: eu tenho andado com Ele? Eu tenho seguido os seus passos? Eu tenho obedecido os seus mandamentos? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse Jesus, e será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que essa série de reflexões nos dê a oportunidade de conhecer um pouco mais do Jesus, do eu sou, do Deus Todo-Poderoso, daquele que deu vida por nós, daquele que nos socorre porque nos ama.